Porque lá no GBIS, né, nós utilizamos o quê? O sequencial interno do banco de dados. Tá? Então, por exemplo, imagina que você vai editar um registro, mas você cancelou, você não gravou aquele registro. Aquele número do banco de dados está perdido, você não volta mais. Então, ele pula uma numeração sequencial de acordo com a tentativa que ele vai fazer de gravação. Tá? Um outro exemplo, vou colocar ali uma validação de um campo. E aí ele vai gravar aquele campo não funcionou. Aí ele vai e pula aquele campo. Direto. Só um momentinho. Só com relação a isso, ao ID, eu trabalho com dois ID. Tá? Eu crio ele sequencial e eu só uso ele para quando eu quiser ligar uma tabela a outra. E o outro sequencial, eu crio ele na mão, tá? Via Select, via SQL. Tá? E esse eu controlo ele e esse eu consigo identificar. Nas telas eu sempre identifico por esse sequencial que eu criei. Aí eu resolvo esse problema. Correto, Regis. É esse o tratamento que é feito pelo FADER. O FADER, quando a gente coloca um tratamento sequencial, ele tem uma rotina interna do FADER, onde ele vai lá no banco, identifica qual é o último número que foi utilizado e te oferece o próximo número. Então ele controla esse sequencial pelo código. Já o GBIS, né, ele te dá a opção de você controlar pelo sequencial do próprio BD, do banco de dados. Por isso você tem a necessidade de fazer um na mão, sem problema. Só que quando você faz as integridades, certo? Por exemplo, eu vou fazer o relacionamento dos itens da venda com a venda. O campo que eu vou ter que me referenciar é esse sequencial que você criou, e não o sequencial interno do banco de dados. Porque se não for assim, tá? Quando você for fazer essa migração, tal como o Nilo está comentando, ele vai dar zero, porque o sequencial interno não vai bater com aquilo que já tinha sido na base de dados anterior. Mas no FADER, ele controla isso daí dessa maneira que nós estamos falando, via código. Tá? Então ele não pega pelo sequencial interno do banco, não. A menos que você defina. Tá? Você tem a opção de você definir isso também. E só para completar, então no GBIS é melhor não ter sequencial, porque senão você sempre vai transportar tabela de clientes, em princípio vai dar problema, porque ele nunca vai assumir aquele código, ou vai querer assumir aquele código, né? Se você for fazer uma mudança de banco, sim, você vai ter problemas. A menos que você use esse conceito que o Regis está falando. Você faça esse controle sequencial manualmente e toda a integração que você for fazer de tabelas seja feita por esse código criado por você, criado, manipulado e não. Entendi, não, tudo bem. Entendi. Tem algum lugar aí que a Copa não acabou ainda. Agora, isso é complicado, Tanigre. Por exemplo, como eu já tinha feito todo o meu projeto utilizando os bancos, o sequencial do banco de dados, para poder mudar isso agora vai ser uma mão de obra danada, né? Para poder fazer tal como o Regis está sugerindo aí. Esse caminho que o Regis colocou é um caminho alternativo que tem que ser feito na mão, e a SSI não fez isso ainda. Tá? Ou seja, era uma forma de controlar via código que se tinha das versões desktop e que eles não levaram para a versão web. Eu acho que deveria, viu? Porque isso daí está dando complicação demais para mim, viu? Eu quis facilitar a minha vida, né? Oportunidade de se vira, né? E no final eu estou aqui com um problema sério. Aí tem muito banco de dados para transformar e SQL vai dar problema, cara. Vamos na luta, né? Vamos pro item 6 aí, pessoal? Só para fechar isso aí, Miguel, particularmente, eu não acredito que eles venham a alterar isso daí no GBIS, tá? Porque eu já tinha uma apresentação anterior, eu cheguei a fazer essa pergunta, cheguei a colocar essa solicitação, mas eu não acredito que eles venham a fazer isso, não. Eles entendem que isso seria um retrocesso da forma de manipular esse código sequencial.
que eu discordo. Eu acho que poderia, pelo menos, fazer como no FADER. No FADER a gente dá as duas opções. Você escolhe o sequencial interno do banco ou não. Pronto. É verdade. Vamos lá, Jorge, segue adiante. Vamos lá, Jackson. Cadê? Ali. Sexto item. É a questão da aplicação. É aquilo que nós já conversamos bastante. O Eric tem ideias, sugestões, acho que vocês também, que é a aplicação do produto. Isso eu não tenho no sistema e vou precisar de ajuda na implementação, na ideia. Implementação eu faço. Então, Jorge, aí você está digitando no histórico do veículo, é diferente. Foi eu que falei errado, peraí? Não, é porque está mostrando para a gente ali o sexto item histórico do veículo. Você já falou do sétimo. Não, desculpa, última forma aí. Histórico do veículo. Eu já tenho isso no sistema. Seria o caso de apresentar para o cliente e para vocês, óbvio, e ver se está bom assim. Mas basicamente eu já tenho todos os produtos e serviços realizados no veículo, com marca, com quilometragem, etc. Tá, então está ok. Eu acredito que sim. Vamos para o sétimo, então. Beleza. Então, o sétimo é da aplicação. Que é aquilo que a gente já falou algumas vezes e que na hora aí de fazer eu vou precisar aí das ideias de vocês. Não sei se querem comentar mais a respeito. Já Isso daí o Ricardo precisa, viu? O Ricardo lá precisa disso daí. Isso, perfeito. Com foto, tá? Todo mundo que trabalha com peças, na parte de veículos, de tratores, enfim, eles utilizam esses dois itens. Esses dois itens eles estão correlacionados. É a questão da aplicação e das peças paralelas. Tá? Eles estão correlacionados. Por quê? Porque a peça paralela ela vai ter, na realidade, a mesma aplicação do que a outra peça. Ou seja, vamos dizer que o filtro, né, vamos usar o exemplo do filtro de ar. Filtro de ar da marca A, filtro de ar da marca B. São peças paralelas, certo? Elas têm a mesma aplicação. As aplicações é que são diversas. São isso. Só que esse relacionamento ele tem que ser N para N, um relacionamento um pouquinho diferente do que aquele que nós estamos acostumados a fazer. Tá? Eu posso sim, o Jackson, coloca isso aí para a gente poder ir conversando. Como eu comentei, eu cheguei a fazer isso há 20 anos atrás. Né? Então tenho essa ideia, não uso isso há muito tempo, mas a ideia de fazer essa implementação não é tão complexa não. Parece um bicho feio, mas não. E depois, principalmente, a questão de uma forma que ele pesquise isso de uma maneira muito fácil. Esse foi um dos pontos que ele colocou, que é o pessoal da área de vendas conseguir identificar uma peça ou identificar a sua paralela e se aquela peça serve para aquele determinado veículo. Okay? Então, uma boa pesquisa ele precisa ter também. Eu acrescento a isso um recurso que ele solicitou e que eu não conheço no grid, que seria fazer o destaque, né, daquela palavra, daquele termo localizado. Eu realmente não conheço como fazer isso dentro desse grid nosso. Pode ser que tenha, mas eu realmente não conheço ainda. Isso. Tem um item aí, Jorge, que é específico para isso, tá? Tá. Isso ele gostaria que tivesse. Eu realmente não faço ideia também como. Eu no sistema que eu tenho de frota aí, do cliente meu, ele pega o modelo e coloca todas as peças que
prefere aquele modelo. Aí depois eu posso pesquisar ou pelo modelo ou pela peça, quais os modelos que aquela peça se encaixa. Qual é o, Eu acho que é isso mesmo. qual é o prazo para isso aí? Olha, 2 meses. o Eric me ajudando, me colocando, por exemplo, que tabelas que devo criar, qual é o relacionamento, eu acho que não é demorado, né, Eric? Isso é fácil de ver, a gente que longe, né? Você foi em 2 planilhas. Não, desculpe, não deu de entender. O Nigri que falou, mas cortou ali, se ele puder repetir. Nigri, Não, é muito fácil, é só você tem um modelo dos carros, o modelo dos veículos, você tem um modelo? Não existe a tabela de modelos, não. Então, peraí, se você tem a peça, como nós vamos relacionar? Porque vai precisar de modelo. Precisa de modelo. Então vai precisar da tabela de modelo. Porque, ó, uma peça pode colocar eles modelos de carro, né? Isso. E o Ricardo precisa lá. O Ricardo precisa de ter a peça, ter a foto da peça e depois falar qual modelo, né, qual o modelo daquela peça onde se aplica no veículo, o modelo do veículo. Sim, é exatamente isso. Nós temos que ter uma tabela, e aí a gente está falando de aplicação. Esse modelo, na realidade, é aplicação. Qual é a aplicação para essa peça? A aplicação, no caso de filtro, a gente está falando do gol, conceito, tal, nome de tanto. Enfim, essa é uma forma de você fazer essa pesquisa. Então, aí é a tabela de modelos. As peças paralelas, tá? Ele já vem aí, a gente já está entrando no item 8, que está muito relacionado a isso aí, é exatamente o fato de você ter marcas diferentes, com preços diferentes, com fornecedores diferentes, mas que tem a mesma utilização. Tá? Então, são 3 tabelas distintas. Uma tabela, que é a tabela de produtos, que se relaciona 1 para N com a tabela de aplicações, de modelos, aí como está escrito. Tá? Então, esse é 1 para N, tranquilo. Já a questão de você ter as peças paralelas, certo? Nós poderemos ter o quê? Um código, vamos chamar assim de código principal, sei lá, um nome que a gente quiser criar. Então você vai ter uma tabela com esse código dessa peça, vamos dizer assim. Então imaginando que a peça tem apenas não existe concorrente para ela no mercado, ela é uma peça única, somente aquela marca atende aqueles requisitos. Então ele vai ter 1 para 1. A partir do momento que eu tenha uma peça que seja semelhante, que ela seja compatível, que seja paralela, né? Peça da marca A, peça da marca B. Então eu tenho que relacionar esses dois, para que quando eu busque lá, eu saiba que no meu estoque eu não tenho uma marca que ele está pedindo, mas eu tenho uma outra marca que é paralela, que vai servir da mesma aplicação. Entendeu? Entendi, mas o cadastro das peças paralelas e o cadastro das peças original é o mesmo cadastro, né? É a mesma tabela. Mas eu utilizaria uma outra tabela para você poder fazer o que? Esse relacionamento. Porque como dizer, tá, que o filtro de ar A é igual ao filtro de ar B, igual ao filtro de ar C, porque eu posso ter N marcas. Então, para que eu possa ter esse N para N, certo? Eu faria esse relacionamento com uma outra tabela. Pois aí, Eric, mas aí o produto de estoque, como vai ficar? Separado. Cada produto que você compra da marca A, ele tem o controle do estoque da marca A. Só que na hora que ele for consultar, ele vai ver que naquela marca A eu não tenho estoque dela. Mas eu posso oferecer a marca B que tem estoque, a marca E que tem estoque, que é um preço semelhante. Então essa consulta que vai ser feita na questão da peça paralela é que vai simplesmente apontar quais são essas N peças que são semelhantes.
E se usar tag? Desculpa, eu não entendi o final. Se usar? Uma tag. Um campo tag. Isso que eu ia falar. Separar a peça original com a peça aí no caso botava tipo tabela, senão que só criava um campo a mais dentro do código de produto e o cliente relacionava com o tag. E criava uma aba a mais no produto lá, não sei como fazia, e na hora que ele consultar lá, filtro de ar para Go, aí vem todos os filtros, aí ele coloca essa tag mesmo, filtro de ar, Go. Aí aparece todos os filtros de ar do Go 2006. Porque vai estar esse código, essa tag. O cliente mesmo colocou qual que aplica, Go 2006. Só que o problema, Tom, é que essas aplicações serão N aplicações para aquele mesmo produto. Então, na hora que você for ver o filtro de ar, ele vai servir para o Go, ele vai servir para o UP, ele vai servir para o Voyage, ele vai servir para uma porrada de outros modelos. Então, como colocar todas essas tags? E na hora de você pesquisar isso para você poder fazer um relacionamento. Então, na vez que eu precisei fazer isso, eu utilizei uma tabela, que eu chamo de tabela auxiliar, uma outra tabela para poder fazer esse relacionamento. Mas podemos pensar em outras soluções. Essa solução, eu acredito que funcione bem. Nessa ideia do Tom, deveríamos ter um campo memo, penso. E como é que faríamos a pesquisa no campo memo? Não só a pesquisa, você imagina que você teria que estar digitando, escrevendo esses termos. Né? E se você tiver uma peça que tem 100 aplicações, você vai ter que digitar, escrever isso tudo em todas aquelas peças. Exato. Se eu não me engano, talvez, não me falha a memória, eu vi uma coisa relacionada a esse negócio de autopeças. Se não me engano, no catálogo de autopeças, das peças, existe um código, como se fosse um código universal daquela peça. E aquele código ele é usado tanto na peça original quanto na peça paralela, para saber que é daquela aplicação. É daquele local, o filtro de ar, tem um código lá específico. Você pode usar esse código também para colocar no cadastro do produto. Código de fato, uma coisa assim, código da aplicação. Na prática, Leandro, isso não funciona. Principalmente porque você tem fábricas menores, tá, que elas colocam um produto, às vezes, com uma outra marca, para não, ou seja, é o mesmo produto, só que ele coloca a marca dele, que é uma marca mais cara por ser conhecida, e bota uma outra marca com uma outra coisa, com uma outra codificação completamente diferente. Por exemplo, a Bosch, ela faz a peça original, e faz a original e coloca tem uma outra marca e seria que a gente fala da paralela. Mais ou menos essa ideia, né? Mais ou menos essa ideia. E geralmente você não consegue esse código único. Entendeu? Exatamente para que eles possam esconder isso. Eles querem fazer com que você se dificulte. É bem difícil você ter esse código também é usado como facilitador. Entendeu? Não estou falando que é só usar só esse código. Porque às vezes o mecânico vai lá na loja e fala, eu quero tal peça, uma peça assim. Aí eles estão lá no catálogo do veículo, da peça, e fazem isso. Eles vão lá no catálogo e olha, tem esses códigos aqui. Ele procura pelo código também. É uma forma de pesquisa, não necessariamente seja somente ela. Até porque acontece também de você ter a informação, através de um catálogo, por exemplo, de que aquela peça serve naquela outra marca. Mas não necessariamente você tem essa outra marca no seu estoque. Então ele não vai estar lá no seu cadastro principal de produtos. Então como que você vai referenciar isso? Né? Então, por exemplo, serve para Fiat, para Gol, para umas outras marcas lá. Né? E aí esse código, às vezes o cliente chega no balcão, o meu carro é um Fiat Mini, um Mini lá. E ele vem com o código da Fiat. Né?
E esses códigos a gente precisa jogar nessa tabela de paralelos, de conversões, para você conseguir identificar esse produto. É porque a ideia que eu tive aqui seria a seguinte: a gente tem tipo, um campo que é o código e um outro produto principal, tipo, no cadastro principal de cada produto, certo? No cadastro de produtos. Tem esse código da aplicação, certo? E tem um grid junto, que seria o grid de fazer as referências. Tipo, esse produto ele tem usa tais referências, ou ele dá referências e tem um outro grid para ele relacionar um produto com o outro, talvez. Seria 3 tabelas, no caso, uma principal e mais 2 secundárias. Ou fazer um avião. Jackson, Oi. Pode colocar aí meu nome aí para mim estudar, porque sabe por quê? Eu tenho um cliente meu de pedreiro, ele tem várias máquinas grandes, né? E ele tem catálogos, etc. Eu posso dar uma olhada como eles estão fazendo a fonte para a referência desses produtos aí. Porque eu tenho um sistema lá de próprio que controla toda a manutenção de cada caminhão lá, né? E um deles eles colocam o modelo e em cada modelo eles colocam os componentes daquele modelo. Eu posso fazer uma pesquisa aí, não é que eu vou mas eu posso fazer um levantamento como eles fazem, né? Porque eles têm como se diz, CDs, eles têm um montão de programa lá que eles fazem pesquisas para exatamente falar, olha, eu tenho essa peça, onde que eu vou encontrar, onde que eu aplico e tudo mais. Ótimo. Não foi o que eu falei aqui no caso, como é que faz isso? Seria eles ver que faz. Eu lembro que eu trabalhei pedia peças por peças. E seria mais ou menos essa ideia aí, eles têm um catálogo, vai no catálogo, tem um catálogo digital, a autopeça tem um catálogo digital também, hoje em dia a maioria dos catálogos digital. Então vai lá no catálogo, verifica qual é o produto e ele já faz a pesquisa no catálogo digital. Eles têm CD de cada caminhão, cada máquina que eles compram, vem um CD para pesquisa de peças, por nome, por código, por aplicação, não sei o que lá. Aí eles encontram e de lá que eles vão fazer a compra do fornecedor, ou na fábrica ou no distribuidor, né? É isso aí mesmo. Então, dá essa olhada pra gente, sim, vai ser bem interessante vendo funcionando já aí, como é que vai ser. Legal. Só para acrescentar e finalizando esse tópico, tá? Na época, né, que eu trabalhei com essa peça de tratores e tal, quem tinha essas conversões, isso era considerado assim um segredo de negócio. Tá? A loja que tivesse a maior quantidade de conversões, ela ganhava uma flexibilidade maior, né, uma competitividade maior na hora de atender o cliente. Porque às vezes o cliente chega com uma referência e você não sabe que aquela peça que você tem serve para aquela referência. Então esse know-how, ele era guardado a 7 chaves. Isso era um diferencial competitivo muito grande. Tá? Por quê? É mais ou menos como o Ricardo falou, quando ele for oferecer isso para o cliente dele, ele já vai oferecer com todas as aplicações do catálogo dele. E isso daí demora muito tempo para você conseguir conquistar, e em alguns casos o pessoal não abre mão não. Eu gostaria de colocar então mais uma coisa aqui, então a gente poderia fazer esse módulo aí em G20, né, e oferecer para a distribuidora da rede, né, que aí ela vai poder disponibilizar isso aí para todas as lojas que a gente vai atendendo. Né? O que vocês acham? Ok, mas aí vai justamente o que o Eric falou. Será que quem tem essa informação vai querer disponibilizar? Sim, mas é uma rede, né? Eu acredito que hoje em dia
essa informação está vindo digitalmente, em CD, DVD. Eu acredito que ele tem um facilitador maior e mais fácil eu começo a ter isso aí. A gente pode até pegar, a gente pega um tempo aí nosso mesmo durante essa semana aí, dá uma passada nas autopeças aí para dar uma pesquisada. Vai numa autopeça, dá uma pesquisada como ele faz essa forma de pesquisa, para a gente verificar certinho como é que eles estão fazendo hoje. Olha, tem muita distribuidora que já está fazendo o quê? O sistema web. Ou seja, o sistema de pedidos da loja de autopeças já é direto no sistema da distribuidora. Aqui mesmo na cidade, um cliente nosso que é uma autopeça pequena, ele já trabalha assim. Ou seja, ele tem um usuário senha, ele tem o login dele, ele já acessa direto no site da distribuidora e já coloca o pedido lá. Isso aí seria um gancho para a gente poder pegar através da distribuidora as lojas. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Esse cliente meu, ele vai lá no site da CAT, que é aqueles tratores enormes, vai lá, quer consultar qualquer coisa, já vai lá no site, tem um login senha lá, compromisso da máquina dele, e já pode fazer até pedido direto do próprio. É isso aí. E lembrando que tanto a aplicação quanto a peça paralela é exatamente o que o Ricardo também precisa. Então vale a pena a gente estudar bem aí e fazer bem feitinho para os dois. Né? Ele tem um programa da Itália, viu? Ele consulta o programa da Itália. O Ricardo consulta o programa da Itália. E o que vocês acham, fazer no Fader ou no G20 isso aí? Não, Jorge, na realidade o caminho são os dois, porque queira ou não, nós estamos trabalhando com uma ferramenta desktop ainda, né? E essa ferramenta não tem hoje uma integração. Então, queira ou não, precisamos para esse momento de imediato ter isso em Fader. Acredito eu, é uma coisa que eu até estava conversando hoje aqui na reunião nossa aqui na empresa, tá? Que o caminho é que nós tenhamos que fazer essa integração desktop e web. Isso é um caminho que não tem mais volta, tá? Mas no primeiro momento a gente tem que fazer isso via desktop, para aí sim a gente está pensando nessa integração futura. Ok. E qual é o prazo para isso aí? Olha, acho que permanece a interrogação. Não, mas nós temos que passar um cronograma, né? Para a gente não se comprometer, nós já temos aí 2 meses sendo trabalhados naqueles outros tópicos, né? Então eu recomendo que a gente coloque um prazo um pouquinho maior nisso daí, para não vencer esses prazos. Colocar o que aqui? 2 meses? Após os outros 2 meses? Tá tudo na sequência, né? Então são os 2. prazos serão 4 meses? Serão 6 meses, porque nós temos 2 mais 2 lá. Não é isso que está aqui em cima? Nós temos 2 nesse aqui e 2 no primeiro, né? Então já são 4. Né? Não, os 2 primeiros, Jorge, eu acho que dá para fazer tranquilamente para entregar junto nos 2 meses ali. Esse aqui também? Pode. Você pode voltar lá? O item 5 aqui. Que é o do SQL Server lá, converter as bases. Não, esse não. Então tu tem 2 meses aqui em cima, né? Para fazer tudo isso aqui. Né, e mais 2 meses depois para fazer essa parte do SQL. E aí seria mais 2 meses. Não, eu posso ajudar também. Isso. Aonde? No. Conversão para SQL aí, pode colocar já tá na lista aqui, ó. Tá vendo aí? Precisa de alguma coisa aí, estou à disposição. Esse meu projeto que eu tenho em DOS, lá na Pedreiringu, eu vou começar a desenvolver a partir de agosto em web, que é controle de manutenção, quando tem que trocar óleo, quando tem que fazer manutenção de previsão preventiva, completa, tudo isso eu vou controlar via web. O sistema DOS vai 20 anos que está rodando lá. Agora que eles falam, não, tem que fazer porque
precisamos. Legal. Eu só iria recomendar o seguinte: a questão do SQL Server, tá? Ele poderia inverter a nível de prioridade com esse item de conversão de compatibilidades aí, tá? Porque esse item da compatibilidade ele é essencial para o negócio. O SQL nem tanto. Então, eu acredito e eu recomendo que nós invertêssemos a ordem do cronograma. Tá, ok. Depois a gente monta o cronograma e faz isso aí. Então no item 7, eu acredito que seja o item 7 e o item 8, né? Seriam mais 2 meses, então. Correto. Tá. Então já pulamos o item 8, então vamos para o item 9, é isso? Ok. Que aqui tem um a ver com o outro, né? Isso mesmo. Tá, então vamos para o item 9, então. É pesquisa em cor. Tá, esse aqui... Existe a tecnologia para fazer isso aí? Eu acredito que sim, não? Eu não conheço. Tem que ter, né? Não, tem. Eu já vi isso aí. Eu acho que no curso que eu nós já tenho. vimos, mas nós não sabemos se é feito em Visual Basic e é utilizado o componente que nós utilizamos. Porque o recurso pode até existir. De repente, um outro componente que não é o que nós usamos. Não, é no próprio Fader, né? É no próprio... Então, o componente da cor, que esse sem cor. Explica aí. Isso, nós vamos ter lá a pesquisa lá de todos os produtos, e especificamente a aplicação. E aí ele coloca lá, por exemplo, filtro do Google. Como vai aparecer vários itens de aplicação daquela peça, que não é do Google necessariamente, e ele gostaria que o que fosse Go, que ele ficasse em vermelho, por exemplo. A linha toda ou só o nome? Ele falou do nome. É, Eu sei fazer na linha toda, né? Mas é exatamente o termo, ou seja, aquele termo que está sendo pesquisado, tá? E grifando, né? Destacando ele numa outra cor. O termo, ele tem o termo pesquisado em destaque. Isso. Exatamente isso. Diga que você sabe como faz. Eu não sei fazer. É igual quando você faz uma pesquisa no Google Chrome. Ele pinta só a palavra. Eu acredito que dá para fazer, né? Bom, isso aí é pesquisar, né? Dá para colocar já aqui, né? Talvez. Vamos pesquisar. Você está forçando a barra, né, Tom? Assim também não dá. Visual Basic seja morreu tem uma década. Às vezes dá para incluir o JavaScript assim do nada. Tomara que a gente pode pesquisar uma forma aí que talvez não use, não use o grid da Fader original, mas a gente acha um outro grid que a gente consiga fazer isso, entendeu? Pode ver isso também. Você está dominando bem C Sharp, não é isso, Leandro? Seus componentes já estão escritos em C Sharp, confere? Sim, C Sharp. C Sharp é uma linguagem atualizada, moderna, então muito provavelmente nós devamos ter um grid já bem mais adequado para isso. Eu acredito que você poderia fazer uma pesquisa melhor para a gente nisso. Sim. Não, eu vou pesquisar uma forma aí de a gente selecionar somente o termo, ficar marcado somente o termo pesquisado, né? Seria isso, né? Isso. Em destaque somente o termo pesquisado. Qual é o prazo para de repente, Leandro, isso pode virar até uma DLL, como nós tínhamos anteriormente lá, o Super Pesquisa, aquele tal daquele F8, que foi amplamente usado aí pela comunidade. Se nós tivermos uma opção dessa daí, que possa estar sendo implementada dentro do Fader, você vai ter um mercado grande para isso. Sim, eu vou pesquisar isso aí certinho. 2 meses para isso? 2 meses? Põe aí 2 meses aí que eu vou começar a pesquisa na segunda-feira. Tá. Vamos pro 10º item, eu acho que é o último, né?
Não sei. Bom, isso aí também é bem tranquilo, tá? Depois tem algumas observações. Ele faz pedidos e, segundo ele gera gostaria que gerasse as pré-vendas lá no programa fiscal. E aí fosse emitido um dessas pré-vendas. Lá já existem as pré-vendas e já existem a emissão do cupom fiscal na pré-venda. A questão só seria fazer essa ligação do sistema ao não tá no tubo aí. Foi no tubo? Respira. Então, assim, só seria gravar o pedido lá no sistema do cupom fiscal. Isso já é fácil. Dos produtos então esse é zero. O que ele quer lá é que tenha umas estações e o caixa. Isso, então, é isso que tem lá. Faz na estação. Isso. E o cara do caixa puxa a venda e fatura. Isso. Já tem então. Eu não tenho essa parte da integração entre os dois, especificamente os pedidos gerar pré-venda. Mas é fácil. O certo disso daí seria fazer no caixa a tela de funcionamento da fonte aberta. A tela, o Jackson, eu acho que essa tela deveria ser a mesma. A mesma tela de venda. Igualzinho. Até mais simples, né? Mais fácil. O cara chegar só, digita o código, põe lá, digita o código, põe lá, põe e acabou. Aí em vez dele clicar em imprimir, ou seja, imprimir e gerar fatura e tudo, ele só põe guardar. Assim, essa questão, isso está muito fácil, sabe? Essa parte está muito fácil. Isso aí não faz, não. Pessoal, porque você já tem a tela do PDV. Tem. A mesma tela, a única coisa que você vai colocar nessa outra tela é que, por exemplo, se o usuário ele é caixa, aparecem os botões de imprimir a fatura, gerar a fatura e tudo. Se o usuário não é de caixa, ele vai aparecer só o botão de guardar a venda. Aí lá do caixa lá, a menina, o único que ela vai ter que ter lá na tela é um grid. Um grid, um campo de pesquisa lá, então ela vem, porque ele já gera número, né? E ela chega lá, ela pega, põe o número, recupera a venda, já abre na mesma tela e gera a fatura. Não, isso tudo lá no programa de frente de caixa já tem tudo até mais simples que isso, sabe? Até mais simples que isso, uma vez que o pedido gere a pré-venda, é muito fácil. Então, isso deixa eu interromper. Você tem a ideia de gerar um pedido e depois gerar a pré-venda e depois faturar. A gente tem que esquecer essa opção de gerar pedido. A pré-venda é, na verdade, a venda. É como se fosse feito no caixa, já direto, nada de pedido, é como se fosse no caixa. Só que não vai, aí você tem exigências aí em relação à questão da lei do PAF-SF. Não é tão simples assim não. O PAF-SF ele tem alguns requisitos ali, algumas regras muito rígidas em relação a pedido, pré-venda e cupom fiscal, tá? Mas, pessoal, eu vou pedir uma permissão para vocês. O escritório aqui está fechando, eu tenho que partir, tá? Então não sei se vocês vão prosseguir ainda na reunião, mas eu preciso interromper agora. Aí fica aí à disposição, segunda-feira a gente volta a conversar, tá? Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, abraço. Eric. Continuamos? Continuamos, vamos lá. Isso. Então essa parte eu só quis colocar ali que vai haver a integração
E tá bem tranquilo, tá? Para fazer isso. Bem tranquilo mesmo. Uhum. Tá. E aí os outros itens aqui, que aí entraria também o Eric junto nesse item, não? Seria um item. Ô Jackson, e já definiram aí, vamos usar no caso aí já vamos usar o esquema do Leandro? Vamos ver aí como é que fica aí agora, né? Que vai nessas observações aí. Nessas observações nós vamos ter coisa aí a discutir isso. Então vamos lá. Item 11. O 11. Bom, São Paulo tem a nota fiscal paulista. Nada mais é do que nas vendas identificar o consumidor através do CPF. Feito isso, no fundo mesmo, no início, Antônio, no início do mês, ou no início do mês, é gerado um arquivo, isso, com um determinado layout. Esse arquivo é carregado num programa. Entrou no tubo de novo. No estado de São Paulo, é feita a transmissão dessas informações. O que precisamos fazer? É desenvolver o texto seguindo o layout. E João Jackson, a Primatec gera isso automaticamente. Mas quando se trata de cupom fiscal, mas e as notas? Mas precisamos fazer para as notas também, né? a nota fiscal eletrônica também precisa, né? Precisa. Pelo que eu estava lendo, precisa. Porque a nota fiscal eletrônica automaticamente ela já é informada ao fiscal. Por isso que eu estou perguntando. Sim, mas precisa enviar para o estado de São Paulo. Então, já é informativo, será que precisa também? Porque quando a gente transmite uma nota fiscal eletrônica, a gente transmite faz o estado, né? Isso, mas temos que estudar isso. Eu realmente não saberia te dizer. Mas eu já sim. Eu vou verificar aí, ver os documentos necessários aí, encaminha aí que eu ajudo aí, não sei, parte fiscal aí, pode ajudar que eu Posso perguntar, Jackson? Isso, por favor. São Paulo, né? Isso, Negri, se puderem verificar isso, eu agradecer. Se tiver em São Paulo é melhor. Isso. Isso daí eu dou uma olhada, sem problema nenhum. Eu acho que não há necessidade. Ok. Porque a Primatec gera automaticamente, você manda nota fiscal eletrônica, você já está mandando um para o outro. Eu também penso assim, ó. Tomara. Mas eu te respondo essa semana, até outra semana eu respondo isso aí. Ok. Item 12. Tem mais ainda? Tem mais 3. Meu irmão, acho que é melhor a gente começar do zero, hein? Amanhã então. Ou segunda. Vamos rapidinho agora. Vamos lá, rapidinho. Só para concluir. Isso, o 12 é liberação de uso do sistema. Tá, isso aí é com o Eric lá, né? O Eric tem, tá? Tá, então eu vou botar o Eric aqui. Isso. Esse liberação aí é senha, contrassenhas, pagou, não pagou, trave, etc. Isso. Isso, e o Eric tem tudo isso pronto. Tá. Opa, então eu vou comprar dele. Ei, gente. Seguindo aquilo que a gente conversou ontem sobre essa parte aí de cima aí, e eu acho que o Eric tem também, só que o Eric falou que tá com problema na hora de fechar o programa para executar a atualização, né? Parece uma coisa assim, né? Eu tenho automático. Eu tenho aqui uma solução que dá pra gente coloca ele junto nisso aí para colocar a atualização automática. Ele verifica a versão e é
Mas você vende isso como é? Que todo mundo está precisando. Esse aí eu tenho no meu sistema, entendeu? A gente pode verificar isso aí depois, a gente pode conversar isso depois. Ah, beleza. Jorge, o 13 e o 14 é a mesma coisa, tá? Tá. Não, é uma coisa só. Tá. Então eu vou botar só. Que é o estoque por filiais. Isso eu acredito que vai ter em breve. É que, por exemplo, se a gente for vender aqui no Equador, o sistema aqui no Equador vai ser multipresa. Porque o cara tem 34 lojas na padaria dele. Isso. Olhado aqui no país. Tá, isso aí seria um banco de dados no G20 para poder integrar o sistema, seria isso? O que eu imagino é o seguinte: o cliente foi numa loja, quer uma peça, mas não tem nesta loja. Mas eu queria saber se essa autorou. Basicamente saber se um produto tem outras filiais. Sim, essa base está na nuvem. Não sei. Sim, porque como é que eles vão pesquisar? Não necessariamente, não. Pode trabalhar com sistema de multiempresa até por FTP. Sim, mas é na nuvem isso. FTP Não, onde é que fica? É por FTP, atualizando a matriz e atualizando as filiais. Sim, mas FTP não é um IP que tu tem? Não, FTP, igual vocês usam aí, esse que você me mostrou ontem, né, no FADER. O sistema de FTP Não. gera um arquivo de estoque, um arquivo TXT lá com um listado de estoque e envia para FTP. E isso baixa nas outras estações todas. E aí faz isso para que gere esse arquivo a cada minuto. Ah, mas vai sobrecarregar todo mundo. Todo mundo mandando arquivo para todo mundo? Isso. Mas O cliente também é a mesma coisa. 10 mil, 15 mil itens, meu irmão. Sei não. Ou só vai atualizar aquilo que é movimentado. A cada 10 minutos, 5 minutos, ele só grava o que é movimentado. Só os movimentos, Ah, tá, tudo bem. igual de cliente. Registrou um cliente novo, pum, subiu esse cliente. Bloqueou esse cliente no sistema, pum, disparou o arquivo. Tá, mas isso aí não é solicitação do cliente hoje, não? Não é. Tá, então isso aí não entra nessa proposta aí. Não. Isso é só uma preocupação futura. Tá, então acho que está concluído aí. Vamos ver, Leandro, você que tem mais experiência aí, você já trabalhou com sistema multifiliais, assim? Eu já vi como que funciona essa parte de integração, dá pra gente fazer assim, já vi como funciona eu vi isso funcionando num grupo de farmácias e era posto de gasolina. Por exemplo, agora eu comentei com vocês, o programa que eu trabalho com ele aqui, a gente trabalha com Dropbox. Ele gera aí o servidor e dispara no Dropbox. Todas as outras estações ficam lá verificando. Dá pra fazer no Dropbox, é mais ou menos isso aí. O que eu via tinha um programa, se não me engano, fica no servidor, fica no trailer do servidor. Ele fica entrando e comunicando com SQL e verificando um diretório, entendeu? Agora ele é diretório. Ele fica verificando, ele é um programa que faz a integração, tipo um monitor. E esse fica verde também. E esse já conecta banco via banco direto. Ele faz a integração diretamente nos bancos. Você só configura lá, ele que mantém essa informação quando tem uma atualização. Ele já manda diretamente, a cada 1 minuto ele está buscando essa informação com o banco da matriz. E essa é uma forma até mais fácil. Isso. Mas isso vamos conversando mais pra frente aí. Nós temos que concluir a proposta aqui. Mas seria legal fazer com certeza.
Bom, o valor do software seria quanto? Esse não é meu departamento. Vamos definir isso aí semana que vem, Jorge. Eu tenho que mandar pro Evandro aí. Vamos marcar a reunião segunda então para falar sobre isso? Eu acho que sim, né? Pode ser sim. Pode ser. Principalmente o tempo que vai ser despedido em cima disso aí, né? O que vocês acham aí? Ele poderia deixar para segunda, que ainda tem o Eric, né? O Eric pode auxiliar também nessa questão do valor. Então o Paulo também vai estar aí? Quem vai ter? O Ernesto? O Ernesto. Então vamos deixar para segunda 19 horas, pode ser? Ótimo. Então tá, segunda-feira 19 voltamos aí para concluir. Depois avisa o resto do pessoal, então. Claro, vamos botar lá no Escrito aonde? São Paulo. Em São Paulo. Eu acho que é perto do Ernesto lá. Pessoal, eu vou fazer o meu almoço agora. Então, Tchau. bom fim de semana aí. Vamos fazer o café da manhã. Acordou muito tarde, rapaz. Um abraço. Abraço aí. Vamos lá, um abraço aí, Um abraço. Então, Nigri, Oi. esse cliente, ele está próximo ao Eric, ao Ernesto. Ernesto. Não, eu café de Campinas, 1 hora daqui de São Eu Paulo. acho, tenho quase certeza que é Campinas, pelo que eu vi no site deles. Ah, é 1 hora de São Paulo. Isso. Esse aí o Ernesto e o Fernando vão atender lá, Nigri. Ah, entendi. Eles estão perto dele, né? O Fernando trabalha nessa loja aí. Ah, entendi. Então ele que está conseguindo, é parente dele até. E esse cara vai nos conseguir depois N clientes aí como é que é? Como é que eles chamam isso aí? É Uma rede, uma né? rede, né? É uma rede de mais de 1000 clientes no Brasil aí. Então esse cara, ele pertence a essa rede, né? Então tá, pessoal, vamos lutar no almoço agora? Então tá bom. Aí conversamos na segunda, então, às 19 horas. Isso. Então tá. Combinado. Abraço a todos aí. Um abração, hein? Até. Até. Bom fim de semana. É.